chegando aí na grande tribulação, a segunda metade. E o meu desejo, como sempre, é que Deus continue abençoando sua vida, fortalecendo mais e mais, e que até esse momento, com certeza, Deus já te mostrou muitas coisas que você ainda não viu nas Escrituras. Então, prepare o seu coração através de uma oração para que Deus fale contigo e você entenda claramente as coisas que em breve hão de acontecer. Então, esse é o momento onde nós recapitulamos lá em Mateus 24, versículo 21 e 22. Jesus fala muito, de maneira bastante aberta e clara, sobre esse período na história. E ele diz assim, que nesse tempo, Mateus 24, 21 e 22, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Amados, entramos agora na segunda metade da grande tribulação, e a essa altura, a perseguição para a colocação da marca, ela está mais forte. Então, Apocalipse 13, 16 e 17, a Bíblia diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso significa um controle sobre a população. Então, essa marca, que a Bíblia não fala o que é que vai ser essa marca, é bom frisar isso aí, mas ela diz que vai ser uma marca colocada na mão direita ou na testa, para que haja o controle sobre a população. Mas quem não quiser colocar essa marca, o que é que vai acontecer? Serão salvos, porque sabe que quando colocar a marca, aqueles que colocarem a marca estarão assinando a sentença de morte. Mas aqueles que hoje nós consideramos como simpatizantes, amigos do Evangelho, que conhecem um pouco das Escrituras, essas pessoas que não fizeram aquela entrega que Jesus tanto ensina na palavra, não entregaram suas vidas a Ele, então muitas pessoas que acham que são crentes, quando Jesus arrebatar a sua igreja, e as pessoas lembrarem que a marca, que a besta, que o anticristo, ele obrigará as pessoas a colocarem essa marca, então aqueles que conhecem um pouco das Escrituras saberão que não deverão colocar marca e serão salvos, mas a coisa não vai ser fácil não. A salvação nesse período, para aqueles que rejeitarem a marca, não vai ser nada fácil. A Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 4, João tem uma visão. Ele diz que viu as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Percebam? Eles serão decapitados. Muitos deles, na verdade, são aqueles cristãos que serão salvos na tribulação. Aqueles que Jesus disse, se os dias não fossem abreviados, não seriam salvos. Então, vai ser um momento muito difícil para alcançar, se é que se alcança a salvação, se não for por intermédio de Jesus. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, não adoraram a besta, não receberam a sua marca. Então, vamos entrar agora na hora mais difícil, que é o momento dos juízos dos 7 selos. Então, prepare o seu coração, você que conhece a Jesus, que isso seja um estímulo para você orar por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, e você que ainda não entregou sua vida a Jesus, faça logo isso, porque os juízos que serão apresentados agora, talvez seja muito difícil para você digerir. Então, vamos lá. Começando essa série de juízos com o livro selado com os 7 selos. A Bíblia fala em Apocalipse 5, versículo 1, que João viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Temos aí uma ilustração, apenas para mostrar, como figura, como era que um livro era selado naquele tempo. Então percebam aí 7 selos.
E Apocalipse 6, versículos 1 e 2, João diz que viu quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. E ele fala mais: e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Está aí o cavaleiro montado no cavalo branco, e não tem nada a ver com Jesus, esse cavaleiro. É diferente do cavaleiro que nós veremos lá nos capítulos posteriores do livro do Apocalipse, cuja aquele cavaleiro que nós veremos a seguir, adiante na verdade, ele tem um nome na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dentro desse contexto aqui, esse cavaleiro é o próprio anticristo que sai vencendo para vencer. Ele tem um poder de convencimento. Então nós precisamos entender que um texto fora de contexto, ele se torna um pretexto. Esse cavaleiro não é o Senhor Jesus Cristo, ele é o enganador. Ele sai vencendo para vencer, mas essa vitória ela é temporária. Então, primeiro selo aberto, cavalo branco, significando que haverá uma guerra fria. Segundo selo, cavalo vermelho. A Bíblia apresenta para nós uma guerra aberta. Em Apocalipse 6, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Então percebam aí como ilustração, o cavaleiro montado no seu cavalo vermelho com a espada. Temos então um terceiro selo. O terceiro selo é aberto, e um cavalo preto, ele representa a fome. Apocalipse 6, versículos 5 e 6 diz, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então temos aí a fome, o cavaleiro montado no seu cavalo preto, a balança na mão, representando a fome. Olha aí mais cenas fortes. São cenas muito fortes. Isso aí não é nada, essas imagens não são nada comparadas com o que de fato irá acontecer. Quarto selo do juízo de Deus, o cavalo amarelo representando a morte. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, aí mais uma imagem representando. Então, é o que a Bíblia fala. Olha aí, mais mortes, cenas de morte, cenas fortes. Isso tudo é só para mostrar que vem coisa pior para aqueles que não conhecem a Jesus. Quinto selo é aberto. Temos aí então o martírio, que serão salvos na tribulação. João tem uma visão interessante em Apocalipse 6, versículos 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, nesse período, muitos irmãos serão mortos por conta desse selo, quando ele for aberto, que serão salvos na tribulação, aqueles salvos que Jesus mencionou em Mateus, que nós já lemos.
Então é aberto o sexto selo. Tem agora um abalo cósmico. Apocalipse 6, versículos 12 a 14. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Imagine que visão João teve. Os astros sendo abalados. Amados, o que é interessante frisar é que hoje muitas pessoas se acham muito fortes. Aquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas que têm muitas posses e muitas influências. E quanto a essas pessoas consideradas como os poderosos da terra? Como é que eles ficarão nesse dia? Homens e mulheres que acham que são da alta classe, porque têm um cargo, porque têm uma posição na sociedade. Olha só o que a Bíblia fala a respeito deles. Em Apocalipse 6, versículos 15 a 17. Os reis da terra, olha só, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá suster-se? Olha só, os ditos poderosos, aqueles com grandes influências que não conhecem a Deus, eles vão se esconder e vão tremer diante do Todo-Poderoso, porque a sua ira será manifestada na terra. Eles gritarão, eles clamarão: escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amados, isso aí significa um reconhecimento que só o Senhor é Deus. Não há poderoso na terra igual ao Senhor. Olha aí mais uma vez, mostrando a ilustração do sol escurecendo, a lua vermelha como sangue, as estrelas caindo do céu. A gente não pode nem mensurar isso, a gente só pode conjecturar que talvez seja parecido com isso. Graças a Deus, aqueles que conhecem a Jesus, nós que conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não estaremos aqui para ver tudo isso. Mas ai daqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus. Poderão contemplar todo esse abalo cósmico. Chegamos então ao sétimo selo. E a Bíblia fala de um silêncio, mas é um silêncio como um prenúncio da continuidade dos juízos de Deus. Em Apocalipse 8, versículos de 1 a 3, a Bíblia diz: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. 7 trombetas. Falamos aqui de 7 selos que foram abertos. Imagine que 7 selos, os juízos de Deus, foram dessa forma, serão dessa forma. Imagine no juízo das 7 trombetas, que é o nosso próximo assunto. Que Deus continue abençoando sua vida. Que Deus lhe dê esclarecimento para entender que é um Deus santo e justo e que apenas fará justiça para com todos aqueles que simplesmente o rejeitaram. Deus abençoe sua vida e até lá.